Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Sou Victor Lopes, sou estudante de psicologia, não de faculdade, mas de casa, porque eu venero a psicologia e hoje vamos falar sobre psicologia, processo científico e o senso comum. Tá sem um acento aqui, mas não liga para isso não. Vamos lá. Psicologia, que está selecionado. Vamos começar a falar sobre o senso comum. O senso comum, eu separei duas coisas aqui que é bem básica, é um resumão e você vai entender. É onde o indivíduo, sem experiência científica, coloca-se em devida posição de profissional da área, com suas próprias experiências do cotidiano. Exemplificando, aconselhar uma pessoa sobre relacionamento, vendas ou sedução. Vitor, como é que faz isso? Como é que eu trabalho a psicologia no senso comum? Tem pessoas que elas talvez tenham, parece que ter um dom natural, por isso que a gente fala, pô, conversa com aquele cara ali, conversa com aquela pessoa, porque ele tem vamos dizer que um dom diferenciado, ele sabe conversar com as pessoas, é paciente e só que é um senso comum. Por isso que a gente fala, poxa, eu deveria ser psicóloga porque eu sei conversar, sei como falar, mas é um tipo de psicologia, mas também não é, vamos dizer que algo muito aprofundado. Tem psicólogos que usam do senso comum também para deixar os seus pacientes mais confortáveis. O cara que faz vendas também ele usa muito da psicologia do senso comum porque ele quer te convencer a comprar e ele tem um certo poder de persuasão bem, bem vamos dizer que bem apurado na verdade. Ele, essa pessoa é um tipo de pessoa sanguínea. Ela é falante, expressiva, amigável, comunicativa e ela tem utilizado muito dessa psicologia, basicamente assim. É o que eu chamo de visão de dentro, onde nós introduzimos as nossas emoções. É complicado também porque a gente coloca as nossas emoções, as nossas experiências do dia a dia e a gente acaba contando da nossa vida para o outro. Mas também tem um ganho, mas não tem um ganho porque você acaba compartilhando e também participando de um sofrimento, vamos dizer, de uma pessoa. Aqui agora vamos para o processo científico. O processo científico é o processo onde nós nos afastamos das nossas experiências que vivemos para aderir a uma visão ampla que nos permite, através de métodos, passo a passos, controle de variáveis, tendo uma visão de fora, sem participar do caso ou situação imposta. Se não houver, cairemos no campo do achismo. É isso, o senso comum ele permite a gente ter, vamos dizer que uma conversa amigável com aquela pessoa, mas ele não nos dá uma visão de fora e por isso ele nos faz cair numa visão de achismo. Ah, eu acho isso, eu acho que aquilo, porque eu vivi isso, porque eu vivi aquilo. E o processo científico não, o processo científico ele se afasta, mas não quer dizer que também o senso comum não está aqui. O processo científico ele se afasta para aderir a uma visão e ele tem seus métodos, os seus processos, que é o passo a passo qual eu falei aqui. Ele tem métodos de como falar com a pessoa, de como situar coisa, ele analisa as variáveis, ele tem um controle, ele processa aquilo no dia a dia e ele, como no de contrapartida ao nosso senso comum, eu chamo de visão de fora, onde retiramos os nossos sentimentos para ter uma visão ou uma compreensão de mais limpa. Eu li um livro aqui
de Jesus, da Bíblia, ele falava sobre as emoções de Maria, que Jesus morreu e tal, ela viu anjos levando o corpo de Jesus, só que ela começou a se debulhar em lágrimas e Jesus já tinha ressuscitado nessa hora, vamos dizer, no corpo glorificado. É uma parte da vida onde a gente pega esse processo científico e coloca nas outras coisas, em textos, histórias, sem entrar em religião, sem entrar em méritos de religiões ou não. A gente analisa e vê a psicologia agindo até mesmo nos livros mais antigos. E ela se debulhou em lágrimas e Jesus apareceu atrás dela em corpo glorificado. Só que ela não percebeu que era Jesus porque ela estava chorando e estava emocionada. Então, se ela não estivesse emocionada naquele tempo, naquela hora, ela veria e sentiria que era Jesus que estava falando com ela, por trás dela ainda. Jesus falando com ela e ela não se tocava que era Jesus porque ela estava totalmente emocionada. Então, quando você faz um processo científico, você não se emociona, vamos dizer assim, você se emociona sim, mas você deixa de vivenciar aquilo que a outra pessoa está vivendo para você ter uma visão ampla, para você poder dar, vamos dizer, que resultados melhores para aquela pessoa, do que ela deve fazer ou não. Aí eu botei aqui uma variável, botei aqui as variáveis, mas é para distinguir. O senso comum está presente também no processo científico da psicologia, sendo que com uma visão periférica e não introduzindo sua opinião, mas o porquê, como são e causas. Entendeu? O processo do senso comum, ele está no processo científico, mas o processo científico, ele se afasta do senso comum para não pôr as suas opiniões, porque ele quer dar soluções do porquê aquilo acontece, de como acontece e a causa daquilo, para dar resultados melhores. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. É bem basicão, mas espero que você tenha gostado. Vitor, se você gostou, sou Vitor, e se você gostou, estou um pouco nervoso, deixa seu like aqui embaixo e siga o canal que eu vou estar postando mais coisas a você. Muito obrigado, meu amigo e minha amiga.